Jesus, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz aqui essa noite? Deus tem coisas maravilhosas para ser vivida por cada um de nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Aleluias. Ô Jorge, você pode aumentar só um pouquinho o fundo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Está escrito assim a palavra do Senhor: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Até aqui, oremos. Senhor Deus e eterno Pai, que mais uma vez o Senhor possa nos auxiliar, que o Senhor possa nos direcionar a viver, ó Deus, uma vida, Pai, conhecendo a Tua presença e buscando em Ti, Senhor Jesus, aquilo a que é possível ao homem. Que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao Senhor de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma sobrenatural esta noite. E que todos nós venhamos sair daqui, Senhor Jesus, repletos da Tua glória. Que todos nós venhamos sair daqui, Senhor Jesus, cheios do Teu poder, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Portanto, Senhor Jesus, nos abençoe e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor, amém? Aleluias. A palavra do Senhor, ela nos direciona para que nós venhamos acessar um conhecimento que talvez nós não temos, um conhecimento que às vezes passa desapercebido em nossas vidas, porque Jesus, Ele quer que nós venhamos desfrutar de coisas grandiosas. Jesus quer que nós venhamos alcançar aquilo que nós nunca imaginamos que um dia alcançaríamos. O que Jesus, Ele quer realmente é fazer com que nós venhamos conhecer aquilo que já nos foi dado. E o que já nos foi dado no decorrer da nossa existência, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus, Ele já nos deu a salvação. E nos dando a salvação, Ele nos levou a um nível completamente diferenciado. Um nível esse ao qual às vezes passa desapercebido em nossas vidas, ao qual nós não conseguir nos conectar com Deus e não acessamos aquele conhecimento verdadeiro de Cristo. Às vezes nós só ouvimos falar de Cristo e não andamos com Ele. Às vezes a nossa existência, ela começa a fazer com que nós venhamos viver apenas aquilo que o mundo físico ao qual nós estamos, nós venhamos ter alegria. Só que a nossa alegria não está apenas neste mundo ao qual nós vivemos, porque a Bíblia diz que miserável homem é aquele que põe a sua confiança e adora as coisas que esse mundo nos oferece, é o mais miserável dos homens. Nós não podemos depositar a nossa confiança e dar credibilidade apenas naquilo que nós vivemos aqui neste mundo, porque Deus, Ele tem preparado coisas maiores a serem vividas por cada um de nós. Paulo continua falando que Deus, Ele vai fazer o que para mim e para você? Aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu e não subiu ao seu coração, é aquilo que Deus, Ele tem reservado para aquele que ama ao Senhor. Só a pastora, só o meu pai, mais alguém entendeu? Jesus está falando para você: se você tem sonhos, se você ainda não ouviu Deus falar com você, se nada ainda penetrou ao teu coração, Jesus vai fazer
as escamas caírem dos teus olhos, Jesus vai tirar todo o tampão dos teus ouvidos, e Jesus vai fazer o seu coração começar a palpitar mais forte, porque Ele tem grandes sonhos a realizar aqueles que amam a Deus verdadeiramente. Às vezes nós depositamos a nossa confiança neste mundo, na nossa própria força, e por isso a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Quando Deus ele fala isso, quando a Bíblia ela nos mostra isso, Deus não está falando que eu não posso confiar em outro homem, não é isso. Ele está falando de mim mesmo, que quando eu coloco a confiança nos meus próprios braços, ou seja, no meu intelecto, naquilo que eu quero viver, eu sou um homem miserável. Mas quando eu deposito a minha confiança em Deus, Ele faz o milagre acontecer. Mas só que para o milagre acontecer na minha vida, eu preciso acessar o trono, eu preciso ter um acesso livre perante o Deus ao qual nós servimos. E como Ele vai fazer isso com a minha vida e com a sua vida? É tendo um entendimento. A palavra do Senhor fala lá em Oséias 4:6 que o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não conhecemos aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, nós não desfrutamos da sua glória vindoura, nós não desfrutamos daquilo que Ele tem reservado para nós, e por isso nós sofremos. Por isso nós vivemos uma vida completamente cheia de vales que nos arruinam, vales que fazem com que nós não venhamos desfrutar do melhor que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua, porque nós não temos o total conhecimento da palavra. E Deus ele fala que quando eu tenho conhecimento da palavra, quando eu medito na palavra, quando Deus está em mim, eu posso pedir o que quiser ao Senhor e Ele me concederá. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver Cristo, porque se eu não viver Cristo, eu vou permanecer num vale de sombra e de morte. Eu vou permanecer em uma escuridão, aonde eu mesmo não vou conseguir achar a saída para os meus problemas. Eu não vou conseguir solucionar aquilo que eu quero, porque eu não tenho acesso. Há uma história que eu sempre conto, de uma empregada que trabalhou para uma condessa na Espanha. E essa empregada, ela recebeu uma carta da condessa, e ela pegou aquela carta, ela não sabia ler, não sabia escrever, ela colocou num quadro e colocou em cima da sua estante, e ela já estava muito velha, porque quando a condessa morreu, passaram-se 20 anos, e ela continuava com aquela marca naquele quadro, com aquela carta, e ela não tinha noção daquilo que estava escrito, ao ponto de um advogado chegar na casa dela para visitá-la na sua velhice e ler aquele quadro que estava em cima da estante e falar: mulher, você sabe o que está escrito aí nessa carta? Ela falou assim: não, eu não sei ler, eu não sei escrever. A condessa, quando morreu, deixou a metade da herança dela para você, e você não desfrutou por esses 20 anos de algo sobrenatural sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes, para eu e você desfrutar das promessas de Deus, é necessário ter conhecimento, é necessário ter acesso ao conhecimento. Aquela mulher não tinha acesso ao conhecimento daquela carta, o que aquela carta iria levá-la a viver da parte de Deus, e por não ter esse conhecimento, ela passou 20 anos rica, mas sem nada. Eu e você, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos a maior riqueza da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. E às vezes nós deixamos Jesus de lado, às vezes nós deixamos Jesus guardado e não o buscamos como ele deve ser buscado, e por isso nós acabamos não tendo acesso à totalidade daquilo que Deus ele tem liberado para a sua igreja, para aqueles que amam ao Senhor. Mas quando eu começo a ter o conhecimento de quem é Deus na minha
vida e o que Ele pode fazer por mim, eu começo a trabalhar para Ele de uma forma diferente, de uma forma que vai alegrar ao coração dEle, de uma forma que eu tenho acesso ao seu trono. E Ele mesmo diz que Ele deixou um presságio aberto no momento que Ele morreu, no momento que Ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. Ele foi ao Pai e deixou um portão aberto para que eu e você pudéssemos ter acesso livre a todo momento, chegar diante dEle e falar para Ele quais são as nossas necessidades, quais são os nossos problemas. Só que quando eu não tenho esse acesso, eu barro a possibilidade de viver o milagre que Deus preparou para a minha vida, porque eu fico longe. Eu chego diante do portão e eu falo: eu não posso entrar, eu não sou digno. Mas em nome de Jesus, o Senhor, Ele vai te dar todo conhecimento para que você possa acessar o seu trono, para que você possa entender qual é o verdadeiro propósito da sua vida e aquilo que Deus, Ele preparou para ser vivido por você. Então entenda, porque quem não conhece o que tem, não desfruta daquilo que foi dado a você. E se você não conhece a Jesus, você nunca vai desfrutar das promessas dele em sua vida. Você vai viver uma vida de utopias. Você vai viver uma vida aonde você vai achar que tudo é loucura, aonde nada você vai poder fazer, porque você está barrando as possibilidades de poder realmente viver algo novo de Deus na sua existência, porque você não tem acesso ao conhecimento. A Bíblia fala em João 8,32: conhecereis a verdade vos... Conhecereis a verdade vos... Ou seja, é necessário nós nos libertarmos da religiosidade, é necessário nós nos libertarmos da escravidão, porque nós éramos escravos, e às vezes, por ter sido escravo, nós estamos na terra da promessa e continuamos escravos, porque nós não buscamos o conhecimento em Deus. É como aquele povo que estava no deserto. Deus havia ditado para eles o quê? Que eles entrariam na terra da promessa. E eles entraram, viveram o sobrenatural, só que viveram escravos, porque fizeram aliança com outros povos. E às vezes nós vivemos escravos, mesmo aceitando a Jesus como nosso único Salvador, porque nós não conhecemos realmente quem Ele é. E nós precisamos conhecer que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa existência, que Jesus, Ele tem um plano perfeito, e que a sabedoria humana, ela não é a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela é limitada, mas a sabedoria de Deus não tem limites. E Deus, Ele escolheu você para poder confundir aquele que se achava sábio, para poder mostrar que Ele tem total cuidado com aqueles que o servem, com aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Porque se Deus está em mim e as palavras dele estão em mim, eu vou permanecer firme no meu propósito, eu vou permanecer firme, porque eu sei que se eu estou num vale, eu vou sair desse vale e vou glorificar ao Senhor lá na frente. O conhecimento humano não traz transformação, mas o conhecimento no Espírito de Deus traz transformação, traz mudança, traz realmente regozijo, para que eu possa me alegrar na presença de Deus. E por isso eu começo a andar de fé em Cristo Jesus, para poder desfrutar das suas promessas. E é isso que eu tenho que buscar. Judas, ele conhecia Cristo, sim ou não? Mas o conhecer a Cristo não quer dizer que tinha mudança na vida dele, porque Judas conhecia a Cristo e não teve mudança nenhuma. Há uma diferença daqueles que mudam, porque aqueles que mudam, eles se lançam para poder viver o novo. Eles mudam o seu foco, a sua maneira de ser, porque sabe que você é totalmente dependente de Deus. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, o que elas mais buscam é viver uma vida de necessidade. E isso está errado. Nós não devemos achar que tudo é necessário, que é necessário nós estarmos com Deus, que é necessário nós aprendermos da palavra, que é necessário nós orar. Pastor, que loucura é essa?
Então não é necessário eu orar, não é necessário eu buscar Deus, não é necessário eu estar na casa do Senhor, não. E por que não? Porque eu preciso ser dependente de Deus, porque aquele que necessita, ele necessita por um breve período de tempo, e depois, amanhã, já vira as costas para Deus. Mas aquele que é dependente de Deus, ele busca ao Senhor, não por aquilo que Ele tem a nos dar, mas ele busca ao Senhor porque o ama. E por isso Paulo fala que aqueles que amam a Deus, eles vão ver aquilo que não viram, vão ouvir aquilo que não ouviram, e vão sentir no seu coração aquilo que nunca sentiram. Sabe por quê? Porque nós amamos a Deus, e nós vivemos uma vida completamente dependentes de Cristo. E quando nós vivemos uma vida dependente de Cristo, Deus abre os céus ao nosso favor, porque Ele mesmo diz que Ele é que tem os pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que merecemos. E qual é o fim que você merece? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: qual é o fim que você merece? O que ela respondeu para você? Um fim de derrota ou um fim de vitória? É você que escolhe. Quando Deus ele fala isso, lá em Jeremias 29:11, ele fala que Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. O pensamento que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito são pensamentos de paz. E esse pensamento de paz é para que nós andemos na paz de Deus que excede todo entendimento em Cristo Jesus. E quando nós realmente entendemos a paz de Deus em nossas vidas, nós não ficamos preocupados com o amanhã, porque é isso que Jesus nos ensina. Não se preocupes com o que havereis de comer amanhã, porque se eu cuido das andorinhas, dos pássaros, se eu faço a semente produzir, eu não vou cuidar de vocês? Se um pai sabe dar boas coisas para um filho, quanto mais eu, se um filho chegar para mim e pedir alguma coisa. Aí você fala: mas Deus, eu estou pedindo tanto para o Senhor e nada acontece. Mas será que você está vivendo realmente aquilo que Deus quer que você viva? Será que você, quando é lançado em um vale, quando é lançado em um momento de dificuldade, você continua firme nos caminhos do Senhor, ou você começa a murmurar? Porque se você começa a murmurar, Deus ele fala que você não está preparado para receber as promessas, e Ele espera mais um tempo. Não é que você não seja digno de receber as promessas de Deus, nós somos dignos, mas para que nós recebamos as promessas do Pai em nossas vidas, é necessário nós permanecermos no foco, é necessário nós não desviarmos daquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. É como o filho pródigo. O que o filho pródigo quis? Ele quis viver as suas regalias, e hoje em dia as pessoas estão vivendo desta maneira, querem viver regalias, querem desfrutar de alegrias mundanas, mas esquecem que um dia o dinheiro acaba, que um dia a velhice chega, que um dia você não vai mais conseguir ser a mesma pessoa que você é hoje, e você acaba se estragando a si próprio, mas depois você volta ali completamente arrependido daquilo que você fez. E o mais importante, Jesus vai estar com os braços abertos te esperando. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E por isso eu preciso entender que Logos, a palavra, ela está escrita para que eu possa ler e para que eu possa aprender. Só que existe o rema de Deus, e o rema de Deus é a palavra liberada por Deus sobre a minha vida e a sua vida. E quando Deus ele libera a palavra dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, é uma palavra imperativa, é uma palavra de ordem, é uma palavra que vai trazer progresso sobre a sua vida, é uma palavra que vai trazer direcionamento para ser vivido por você, aquilo que você um dia nunca sonhou. Ou seja, há uma diferença entre informação e revelação, e aqui nós estamos vendo que existem informações, mas uma revelação de Deus liberada para nossas vidas. Ou seja, Deus ele vai falando de verdades espirituais. Deus está falando que nós precisamos buscar com dom, com zelo, os melhores dons. Deus está falando para nós que o homem simples, o homem que foca neste mundo, nunca vive as coisas extraordinárias de Deus, e por isso nós precisamos romper o legalismo de um ser humano que se fecha, que se esconde e vive
vive uma prisão, escravizado por aquilo que você um dia aprendeu, não dando liberdade ao Espírito Santo para Ele atuar na sua vida. Nós precisamos deixar Deus reinar em nós, nós precisamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento e saber que Jesus, Ele está preparando um novo tempo a ser vivido pela igreja, e esse novo tempo não é amanhã, mas é hoje. E se é hoje, você precisa dar liberdade para o Espírito Santo. Vai arrancando do teu coração toda mágoa, toda dor, toda decepção, todo engano, toda frustração, porque quando você faz isso, você libera espaço dentro de você, porque você é um tabernáculo vivo para que o Espírito Santo habite dentro de você. E sendo um tabernáculo vivo, você pode ter a certeza que Ele vai vir e te encher aonde está vazio, porque se você abrir o espaço, Ele vem e toma conta, porque você está dando legalidade para o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo encher a sua vida, deixa o Espírito Santo te conduzir a viver algo novo de Deus, deixa o Espírito Santo mostrar para você aquilo que você ainda não viu, deixa o Espírito Santo soprar nos seus ouvidos aquilo que você não ouviu, e comece a deixar o seu coração saltitar, porque Ele vai te encher de tal forma a qual você não vai conseguir mais permanecer de pé, mas você vai se prostrar, chorando não de tristeza, mas de alegria, porque você serve a um Deus vivo que está no nosso meio e que quer te conduzir a viver a promessa que Ele mesmo estabeleceu para ser vivida por você. O homem natural, ele não consegue assimilar as coisas espirituais, porque o homem natural, ele vive uma vida de racionalidade humana e não consegue ver Deus nos pequenos detalhes, não consegue enxergar Deus nas pequenas coisas. Deus está falando com você desde o momento que você chegou, desde o momento que, eu vou mais além, desde o momento que você estava na sua casa, se preparando para vir para a casa do Senhor. Jesus estava já preparando a festa. Só que Ele não pode dar uma festa se não houver o quê? Se não houver o quê? E cadê os convidados? Ninguém entendeu. Você é convidado de Deus. Ele preparou uma festa hoje e te convidou e falou para você: filho, venha na minha festa. Filho, venha se desfrutar do meu alimento, da minha alegria, porque aonde Deus está, há alegria. Aonde Deus está não há trevas, mas há luz que brilha para poder trazer a transformação e mostrar para nós que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mas o que nós precisamos é entrar realmente na revelação de Deus e entender que aquilo que Ele está falando para mim e para você esta noite é algo completamente diferenciado, aonde Ele diz que nós recebemos não o Espírito do mundo, mas nós recebemos o que? O Espírito de Deus, gratuitamente, por Deus, para que nós pudéssemos realmente desfrutar de coisas maravilhosas que Deus, Ele preparou para mim e para você. O conhecimento bíblico, ele mostra o que? Que nós temos responsabilidades de buscar sim o conhecimento da palavra de Deus. Nos mostra que nós devemos buscar Deus de uma forma sobrenatural. A Bíblia fala lá em João capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo, ele usa essa matéria-prima que é a palavra, e ele usando essa matéria-prima, ele mostra que nós realmente estamos buscando uma identidade em Cristo Jesus, através do nosso conhecimento, através daquilo que nós estamos buscando em Deus. E a segunda e mais importante talvez solução para eu e você realmente nos enchermos do Espírito Santo é uma vida de oração. E a vida de oração, ela faz com que o ambiente venha gerar revelações, que o ambiente venha gerar profecias, que o ambiente venha ser um ambiente profético, através da oração, onde você realmente vai abrir os teus lábios e profetizar sobre a sua própria vida, para que nenhuma palavra ela possa se perder ao léu, mas ela vai voltar para se cumprir, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, tão afiada, que ela faz separação entre juntas e medulas, e discerne os pensamentos,
Olha só como Deus ele está falando. Ele está falando que a minha palavra, ela é mais afiada do que uma espada. Ela vem para poder discernir os pensamentos. Ela vem para poder mostrar para você que nós somos limitados, mas nós servimos um Deus que não existe limites. Nós servimos a um Deus que trabalha a favor daqueles que amam ao Senhor. E quando nós temos essa comunhão com Deus, Ele nos leva para o lugar secreto. E quando nós estamos no lugar secreto, você pode ter a certeza que Deus ele fala com você de uma forma sobrenatural. Só que às vezes nós não queremos entrar no secreto com Deus. Nós queremos que todos vejam. E não é isso. Deus ele está te chamando num particular essa noite, para poder mostrar para você que se Ele te conduziu ao vale, é para mostrar a glória dele sobre a sua vida. Lá em Ezequiel 3:22 diz que o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé, entra no vale, porque o vale vai se encher de glória. Deus está falando para nós: põe-te em pé, filho. Não fique prostrado diante desse problema. Não fique prostrado diante dessa situação. Comece a orar. Comece a falar comigo. Comece a ser edificado. Comece a me buscar. Comece a me adorar como você nunca me adorou antes. O Deus ao qual nós servimos, Ele está te conduzindo para que você venha viver um grande propósito estabelecido por Ele sobre a sua vida. O Deus que você serve, Ele não quer que você fique aí chorando, olhando a situação e se lamentando, achando que você não vai conseguir resolver os seus problemas. Muito pelo contrário, quando você começa a ter acesso ao Senhor, você começa a viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você começa a ver, enxergar coisas que você nunca enxergou antes. Você começa a sentir realmente o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, te enchendo para você desfrutar de coisas extraordinárias da parte de Deus. Deus está te chamando para poder mudar o seu foco, para poder mudar o seu direcionamento. Às vezes nós nos perdemos em meio aos vales que vêm sobre as nossas vidas, porque o nosso foco está errado. Deus está indo para a direita e nós estamos indo para a esquerda. Deus está dando uma ordem para você e você se recua por causa de medo, por causa dos problemas, por causa da situação, por causa da crise. Às vezes você não consegue solucionar o seu problema e esquece que você serve a um Deus que está trabalhando ao seu favor. Esquece que você tem um Deus que pode operar um grande milagre na sua vida hoje. Mas para que esse milagre aconteça, é necessário que você venha ter um posicionamento. Fala assim comigo: eu terei a partir de hoje um posicionamento, e esse posicionamento me levará a ter um acesso ao conhecimento pleno do meu Deus. Ou seja, quando nós temos esse conhecimento pleno de Deus, Deus ele começa a mostrar que o nosso caráter ele começa a ser mudado. E o nosso caráter sendo mudado, nós não jogamos mais a toalha por coisas pequenas, fúteis, coisas que às vezes nós sofremos, porque olhamos a situação e nos lamentamos. Às vezes nós precisamos realmente ser atraído de uma forma dolorosa, e essa forma dolorosa não quer dizer que Deus é ruim, não quer dizer que Deus é mau. Às vezes é necessário que nós venhamos abrir a nossa boca e falar as verdades, os oráculos de Deus. É necessário que nós venhamos corrigir, é necessário que nós venhamos exortar, porque se nós não exortamos uns aos outros, nós sofremos, nós padecemos. A exortação, ela tem que ser de uma maneira que venha trazer um crescimento. E às vezes Deus, a Bíblia diz que Ele exorta aquele que Ele ama, não porque Ele é ruim, mas é porque Ele quer realmente que você venha crescer, que você venha realmente ter conhecimento de quem é Deus na sua vida.
Deus ele está falando conosco a todo momento, mas para que nós possamos realmente entrar no trono da glória, para que nós venhamos ter acesso ao Santo dos Santos, o que eu preciso fazer realmente é me posicionar, para que eu tenha esse acesso, porque se eu não tiver esse posicionamento, eu permaneço num vale de sombra e de morte, eu permaneço num vale de destruição, eu permaneço dentro da cisterna, e ali eu fico chorando, porque eu não consigo enxergar Deus na minha vida, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, e tudo parece que se levanta, parece que Deus ele se escondeu de mim, e não quer se mostrar para mim, mas às vezes dentro da cisterna, às vezes nós estamos ali atolados, no meio de um lamaçal, onde nós não conseguimos enxergar a solução de nada, mas quando nós realmente temos fé, e levantamos os nossos olhos, nós falamos, eu sei que o meu socorro virá lá do alto. Sabe por quê? Porque quando você tem esse entendimento, você não deixa nada te abalar. Porque outrora, Jeremias, ele chegou diante do rei e falou para o rei: se não te entregares, tu morrerás, tu verás os teus filhos morrerem ao fio da espada e nunca mais vai enxergar. O rei, furioso porque queria ser bajulado, pegou Jeremias, levou no átrio da guarda, deu uma quarentena de açoite e jogou Jeremias dentro de uma cisterna cheia de lama. E Jeremias ficou lá naquela lama, todo machucado, como nosso Senhor Jesus. Uma quarentena de açoite menos um, atolado no lamaçal, um buraquinho em cima apenas. Mas ele adorava o Senhor, porque ele sabia que se ele estivesse ali adorando ao Senhor, o Deus vivo era fiel e justo para tirá-lo daquele lugar. Quando nós temos esse acesso ao trono, acesso ao Santo dos Santos, tudo que se levanta contra as nossas vidas, nós não deixamos que seja motivo para poder barrar o nosso chamado, para barrar aquilo que Deus estabeleceu sobre você. E por isso esta noite, Deus ele te chama para que você tenha um acesso, não a coisas deste mundo, mas para que você tenha acesso ao Espírito Santo. Porque lá em João 14, ele fala: meus filhinhos, eu irei, mas eu enviarei o meu Consolador. E o Consolador, ele só pode vir na vida daquelas pessoas que estão livres para poder aprender, que querem ter acesso a Deus, que querem sair do comodismo para poder viver coisas maravilhosas da parte de Deus, que não querem apenas ficar vendo as coisas terrenas, que querem ver as coisas espirituais, que querem entrar num nível de intimidade, adoração com Deus completamente diferenciado. É isso que nós precisamos buscar. Nós não podemos parar e apenas querer ver coisas lindas deste mundo. É claro que Deus ele já estabeleceu isso para nós desfrutarmos, mas Deus ele tem coisas muito mais bonitas reservadas para eu e você enxergarmos, para eu e você vermos. Se nós apenas queremos viver uma vida abençoada nessa terra, nós nunca iremos viver, porque o que eu preciso entender é que eu tenho uma eternidade a ser zelada, que eu tenho uma eternidade a viver ao lado de Deus, e para que essa eternidade eu consiga viver ao lado do Pai, eu preciso ter regras, eu preciso obedecer, eu preciso honrar ao meu Deus a todo momento, a todo instante. Porque se eu não honro ao meu Deus, se eu desprezo aquilo que Deus ele estabeleceu sobre a minha vida, eu nunca vou conseguir sair do vale. Mas quando eu honro a Deus, Ele me pega com a destra poderosa, Ele me levanta ainda que eu esteja caído, Ele me dá alimento para que eu venha a ser fortalecido, Ele abre os meus olhos com águas que saem do seu trono, para que eu consiga enxergar o verdadeiro caminho a ser seguido. Ele brilha no meio da noite como um sol da justiça, para poder mostrar para mim e para você que Ele está no controle de todas as coisas. Se o inimigo tem te cercado, se o inimigo tem falado coisas ao teu ouvido que tem trazido medo para você, pode ter a certeza que o leão da tribo de Judá, ele vai rugir para que esse inimigo saia em retirada, porque se por um caminho ele entrou, por 7 ele vai partir em retirada, porque o seu Deus está te chamando para você ter um acesso livre ao trono da glória. Porque quando ele chegou diante daqueles portais que estavam fechados, ele falou, os anjos
eles falaram: levante, ó portas, levante, ó umbrais, porque o Rei da Glória vai entrar. O Rei da Glória entrou, Ele deixou aberto um acesso para mim e para você, e só aquele que não quer, não entra naquele local, para poder realmente estar nos braços do Pai. Mas se eu e você queremos, nós entramos, porque sabemos que Ele há de nos direcionar a viver coisas extraordinárias, e por isso eu preciso dar esta liberdade, eu preciso dar essa liberdade para que o Espírito Santo, Ele venha me conduzir a viver coisas diferenciadas, para que o Espírito Santo venha abrir os meus olhos, para que eu consiga enxergar a glória que está descendo. É como a neblina, você vê aquela neblina descer, ela enche a terra. Só que a Bíblia, ela nos mostra que nós também somos como a neblina. Hoje nós estamos aqui, amanhã já não estamos mais. Só que quando a glória de Deus ela vem, nós não podemos perder, porque ela desce, e ali é o momento de nós nos apegarmos a ela, para que nós tenhamos realmente o acesso ao trono de Deus. O povo de Deus, todas as vezes que buscava ao Senhor, eles se preparavam, eles jejuavam, eles oravam, eles buscavam, e a Bíblia diz que a glória enchia aquele ambiente. E por isso nós estamos aqui, para poder adorar ao Senhor. E o verdadeiro adorador, ele não liga para aquilo que os outros vão falar dele. Sabe por quê? Porque o seu alvo é Cristo. E se o seu alvo é Cristo, você vai dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe ao seu favor, para que o Espírito Santo ele possa te conduzir a um caminho novo, a um caminho nunca percorrido por ninguém, um caminho que é seu, que é para você, um caminho onde você vai se posicionar, e através desse posicionamento você vai começar a se prostrar, não diante dos problemas, mas você vai se prostrar diante da majestade do nosso Deus, que está presente no nosso meio esta noite, e que quer te conduzir a viver realmente coisas inefáveis, coisas que você nunca viu. Quem quer aqui ouvir a voz de Deus? Quem quer sentir Deus aqui, se é que você ainda não sentiu? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Só depende de você. Às vezes nós queremos que aconteça um terremoto, às vezes nós queremos que venha pegar fogo, às vezes nós queremos que haja uma avalanche, uma enchente, algum barulho, algum tremor, para poder saber que Deus está presente. Mas às vezes é como Elias, queria tudo isso, mas em meio à brisa, ali Deus estava, e Deus o direcionou, e Deus fez com que ele tivesse acesso a Ele. E Deus está te chamando essa noite para que você tenha esse acesso. Deus está te chamando essa noite para que você venha realmente entender que você não está sozinho, que Ele não te desamparou em momento nenhum. As lutas, a pressão que às vezes você está aguentando, é para poder te fortalecer, é para poder trazer mais brilho no seu rosto, é para poder mostrar para você mesmo que você pode todas as coisas em Cristo Jesus, e que nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Senhor e Salvador. Por isso Deus ele fala para nós que nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade atrapalha, a ansiedade tira o foco, a ansiedade ela ofusca a visão, a ansiedade traz medo, e por trazer medo nós acabamos ficando com o pé atrás, e ficando com o pé atrás nós fechamos as possibilidades do Espírito Santo atuar em nossas vidas. E quando nós fechamos as possibilidades do Espírito Santo atuar em nossas vidas, somos nós que sofremos, porque nós não estamos deixando Ele trabalhar da maneira que Ele quer. E quando nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar da maneira que Ele quer, nós acabamos falhando, nós acabamos saindo do foco.
saindo do caminho. E quando nós saímos do caminho, nós machucamos. Quando nós saímos do caminho, fica mais difícil voltar, porque há um esforço maior. E às vezes esse esforço maior que não seria necessário se nós não tivéssemos saído do caminho, acabamos nos afastando e deixando Deus de longe. E falamos para o Senhor: Deus, era tão bom antes, porque antes, Deus, eu não buscava o Senhor como hoje, mas parecia que as coisas eram tão mais fáceis. Sim, sabe por que as coisas eram mais fáceis antes? Porque você estava na mão do diabo. E hoje as coisas se tornam um pouco mais difíceis, porque a sua fé é pequena, e você não consegue exercer a sua fé do tamanho que realmente é necessário. Por isso o inimigo, ele olha para você e começa a colocar obstáculos. Ele começa a te soprar para que você venha se perder em meio ao vale. Só que Deus está falando: filho, se você está passando por tudo isso, é porque você deu legalidade, é porque em algum ponto da sua vida você errou, e você está sofrendo algumas consequências. Mas eu estou aqui para poder te direcionar novamente. Basta apenas uma atitude sua, basta apenas você querer ter acesso à minha presença, basta apenas você abrir as portas para que o meu Espírito, ele habite em você, para que ele venha te encher, para que ele venha mudar a sua história, para que ele venha trazer alegria. E é isso que Deus está querendo fazer esta noite. Ele quer enxugar as tuas lágrimas, ele quer cessar o choro, ele quer mostrar para você que ele está cuidando de você a todo tempo, a todo momento. As tuas orações não são em vão. Você pode ter a certeza que neste exato momento há um anjo do Senhor escrevendo, relatando tudo que você está pedindo em secreto ao Pai. E você pode ter a certeza que amanhã você vai poder se levantar e falar: o meu Deus vive, Ele se levantou ao meu favor, o meu Redentor está comigo, o meu Deus não me desamparou, o meu Deus está no controle de toda a situação. Por isso eu preciso ser grato ao Senhor em todas as coisas. Se eu estou passando por dificuldade, eu estou grato a Deus. Se eu perdi, eu estou sendo grato a Deus. Mas se eu ganhei, eu também sou grato a Deus. Eu não posso ter altos e baixos. Se Deus hoje não está me dando, eu vou virar as costas para Ele, eu vou xingar, eu vou brigar, eu vou sair dos caminhos dEle. Mas amanhã, se Ele me der, eu volto. Isso está errado, isso é uma troca. Deus não quer isso. Deus, Ele quer relacionamento. Deus, Ele quer te amar como você ama essa pessoa que está aí do seu lado. E se você der liberdade ao Espírito Santo, você pode ter a certeza que Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer você viver E sair
Tua presença.
Senhor.